Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o medo de sentir dor e as consequências deste medo. Este assunto veio através de uma pergunta no Instagram. Doutora, eu estou sentindo muito medo, eu não sei o que acontece comigo e a falta de saber o que acontece me gera mais medo e o medo me gera mais dor. Sim, isso acontece frequentemente. Por isso eu trouxe esse assunto aqui para vocês, porque aqui eu tenho um tempo maior para explicar qual é a relação deste medo, por que o medo aparece e o que você pode fazer para romper este medo, certo? Mas antes disso, eu vou dar um recadinho sobre a mentoria. Muitos têm me perguntado o que é a mentoria e como eu faço para participar, então siga as informações. A mentoria sobre disfunção temporomandibular é um acompanhamento que eu faço com vocês para conduzi-los na avaliação, na autopercepção de quais são os fatores que podem estar durante o teu dia a dia influenciando na manutenção da sua DTM. E a partir do momento que você identifica tudo isso, você começa a mudar o seu hábito, a mudar a sua rotina e a ter melhores resultados no tratamento da disfunção temporomandibular. Então, se você quer conhecer mais sobre tudo isso, participar da mentoria, conhecer a mentoria, venha para o evento que eu farei agora em maio, para que vocês conheçam mais e mais sobre a disfunção temporomandibular, sobre as características dessa DTM e o que você pode fazer para controlar tudo isso, ok? É isso, pessoal. E para você que ainda não está me acompanhando aqui neste canal, eu te convido a vir fazer parte, se inscreva e gaste um tempinho teu rapidinho e já coloque aí curtir este vídeo, porque com isso, com essa sua pequena ação, esse vídeo ele é espalhado para mais e mais pessoas. Então não deixa de compartilhar e de se inscrever e principalmente de curtir. E assim a gente pode fazer uma corrente do bem espalhando para as pessoas que podem viver sem dor. Sim, é possível, com conhecimento, você crescer na prevenção da dor. Meu nome é Lucy França, sou cirurgiã dentista, especialista em DTM e dor orofacial e trago aqui informações para vocês terem uma vida mais leve e sem dor. Não é infrequente eu receber mensagens dizendo: doutora, eu estou com muito medo. Eu tenho medo de ter um câncer ou um tumor na cabeça. Porque as dores que nós tratamos aqui, as dores da disfunção temporomandibular, as dores da cabeça estão acontecendo no seu crânio, muito próximo da região do cérebro. E sim, as pessoas acabam tendo medo de que essa dor que possa ser algo pior. E este medo, quando diagnosticado e visto que não é, pode ser sanado, mas em outros casos, não. Existem pessoas que ficam no ciclo vicioso da dor. E por que isso acontece? O medo, fisiologicamente, é uma proteção que Deus nos deu. Se a gente não tivesse medo, você se jogaria tranquilamente de um penhasco, porque não tem medo. O medo te protege. O medo faz com que a gente evite machucar o nosso corpo. O medo é bom, ele não é ruim. O excesso de medo é ruim. E o que acontece quando você começa a pensar demais sobre uma determinada situação e você começa a criar dentro do seu cérebro possibilidades? O medo, ele expande. Já deve ter acontecido com você, de você estar num local escuro, só está escuro, e você começa a imaginar que pode ter uma aranha chegando perto de você, que pode ter um monstro que vai te atacar. É imaginação. Daqui a pouco você já começa a ouvir o som e o barulho, você percebe, você sente até na pele a aranha subindo na tua perna. Ela existe? Não, mas o medo cria situações reais e você acaba sentindo tudo isso. E na dor não é diferente. Se você está passando por um processo doloroso e ainda sem diagnóstico, muita coisa virá na sua cabeça, muito medo surge e os sintomas aparecem. Principalmente no caso da DTM, da disfunção temporomandibular, que é o assunto que eu trago aqui para vocês. Quantas e quantas pessoas me escrevem assim: doutor, eu demorei 2, 3, 4 anos para fazer o diagnóstico, ninguém sabia o que era. E ainda assim, gente, isso acontece, nós estamos em 2024 e isso acontece. Por quê? Poucos profissionais ainda conhecem a disfunção temporomandibular. Poucos profissionais estão habilitados para diagnosticar a sua disfunção, infelizmente. E aí você roda de profissional em profissional
tentando encontrar o que está acontecendo com você. E essa demora de diagnóstico faz você ter medo. É real. O medo é real. E aí? A partir do momento que você teve o diagnóstico, a partir do momento que você descobriu que o que você tem não é algo que vai comprometer a sua vida, como no caso de um tumor, mas sim, compromete a sua qualidade de vida, porque viver com dor é impossível. Então, sim, atrapalha. Porém, é possível reverter todo esse quadro. E sim, a partir do momento que você começa a fazer o processo, você começa a tirar o medo e com isso a segurança vem, a tranquilidade vem e você vai para uma nova etapa. Mas e as pessoas que continuam com medo? Apesar do diagnóstico, apesar de saberem não é um tumor, não é nada muito grave, fique tranquilo, é uma disfunção temporomandibular. Não quer dizer que ela é simples, ela é complexa, mas ela não é algo tão grande e tão comprometedor, certo? Mas mesmo assim, após o diagnóstico, a pessoa continua sentindo, nossa, eu estou percebendo que apesar de eu já saber que isso é disfunção, eu tenho mais alguma coisa. É impossível. Eu sinto formigamento, eu sinto dor, eu sinto um desconforto, eu não consigo dormir, eu tenho ansiedade. Gente, a DTM, essa disfunção temporomandibular, ela é uma doença músculo-esquelética que acontece na sua face, pode acometer a região da cabeça, pode envolver a região do pescoço e do ouvido. Mas ela é uma doença que está relacionada com outras doenças, que nós chamamos de comorbidades. E a partir do momento que você tem essa disfunção há bastante tempo, muito provavelmente você não tem somente uma DTM. Você tem uma DTM, você tem uma cefaleia do tipo tensional. Junto com isso, você pode também ter uma enxaqueca. Junto com isso, você tem cervicalgia. Junto com isso, você tem ansiedade. Junto com isso, você tem excesso de pensamento. Vocês entendem que é um combo? E tudo isso vai gerando mais medo, mais medo. E eu faço o que com este medo? Existem algumas pessoas que estão passando pela minha mentoria e que eu continuo conversando com elas, elas já sabem o diagnóstico, elas já fizeram avaliação clínica, já fizeram exames de imagem, sabem que não tem nada mais sério acontecendo e mesmo assim mandam mensagem para mim dizendo: doutora, aconteceu tal coisa, eu tô com medo. Será que pode ser outra coisa? Não, calma. A gente já identificou que não é, fique tranquila. Ai, doutora, mas eu acho que pode ser, porque tô sentindo tal coisa. E assim, gente, as sintomatologias podem ser como um monstro no quarto escuro. Elas podem crescer e crescer e virar muito maior do que você imagina. Nós temos um nome dentro da psiquiatria, existe um nome para esse comportamento, chamado de transtorno de sintoma somático. Os psiquiatras, eles vão indicar terapia e às vezes medicação, porque a pessoa está criando situações que para ela é muito verdadeira e sofre, gente, um sofrimento bastante grande. E eu, como não sou psicóloga nem psiquiatra, isso eu vou deixar para os meus colegas explicarem para vocês, trago aqui para vocês outra possibilidade de acabar com o medo. Qual é? Compreender que isso existe, que é real, que o seu sofrimento deste medo angustiante é verdadeiro e que pode ser sanado através de conhecimento. A partir do momento que você começa a entender quem é esse inimigo que está te gerando todo esse sofrimento, quem é a disfunção, quem é a enxaqueca, quem é a cefaleia do tipo tensional, o que é o transtorno de ansiedade, o que você pode fazer na sua mudança de rotina para controlar todos esses sintomas, você começa a ganhar potência, poder para combater o medo. Sabe qual é a melhor maneira de acabar com o medo? Enfrentá-lo. E dentro deste assunto de dor, como você enfrenta esse medo? Com conhecimento. Quantas vezes nos grupos de mentoria eu vejo as pessoas dizendo assim: nossa, doutora, eu achava que era algo muito pior, só de te ouvir falar já melhorei, entende? Os sintomas se apagam,
se aquietam. Então, eu convido você que vivencia a dor na face, a dor da DTM, a dor crônica, a conhecer mais sobre a neurociência da dor, a educação em dor, tudo isso que eu tenho trazido aqui para vocês. Quanto mais informações, mais tranquilidade vocês vão trazer para o cérebro de vocês. Pacientes de dor possuem o seu sistema simpático ativado. Vocês estão o tempo todo esperando algo que vai acontecer. Isso gera mais dor, isso gera mais contração muscular. Consequentemente, a intensidade e a frequência da dor aumentam. Se vocês têm conhecimento, começam a entender sobre tudo isso, vocês vão ativar o sistema nervoso parasimpático e trazer a paz e a tranquilidade para o corpo de vocês e, consequentemente, menos dor, consequentemente, menos tensão. E assim a gente vai melhorando tudo isso, ok? Então, se você é uma pessoa que ainda tem medo, venha conhecer o que é a dor. Venha entender quais são os procedimentos. Outra pessoa esses dias me mandou uma mensagem assim: doutora, me indicaram artrocentese. O que é isso? Estou com medo. Entendem? E a minha resposta foi: calma, você já fez o tratamento conservador da disfunção? Porque se você já fez o tratamento conservador, o profissional que está te acompanhando vai te orientar para que você chegue, se necessário for, fazer uma artrocentese com conhecimento. E aí o seu medo é sanado. É isso que vocês precisam buscar e questionar os profissionais. O que é isso? Como funciona? Nós temos a obrigação de passar para vocês essas informações para acalmar o coração e a mente de vocês. Combinado, pessoal? Então não deixem o medo tomar conta. Busquem conhecimento cada vez mais. E por isso eu digo para vocês, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que vocês possam ajudar outras pessoas a terem menos medo também dessa dor que tanto incomoda. E se você me acompanhou até aqui, dê essa curtida, faça isso e a gente aumenta cada vez mais a distribuição desse vídeo para mais e mais pessoas. E se por acaso, infelizmente, você também sente medo da dor, coloque aqui no comentário qual é o seu sentimento, do que você tem medo, o que passa na sua cabeça, porque, gente, quando você começa a compartilhar, isso também é terapia, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.